gente tem uma característica, né? De primeiro fazer para depois falar. Esse negócio de marca, programa. Acho que a Muralha Paulista, que a Genvale está licitando, é o primeiro grande passo ali para o Vale, para ajudar com tecnologia as nossas forças de segurança. Além disso, as ações que já estão acontecendo. Nosso novo comandante do CPI-1 também no DEINTER, um novo delegado. Então, um grupo novo das forças de segurança para poder seguir o plano do nosso governador Tarcísio e do nosso secretário Derrite. Vale lembrar que o Derrite já deu sinais de como fará com que aconteçam as coisas. Primeiro, é importante dizer, pela primeira vez, né, nos últimos 30 anos, nós temos um secretário que é policial militar e o secretário adjunto, secretário executivo, é policial civil. E 2 homens de campo. Então é o Derrite, que já foi da Rota, e o delegado Nico, que é o secretário executivo. Há 30 anos sempre se dizia que não podia colocar nem policial militar e nem policial civil. Eram promotores, juízes, nada contra. Mas quando a gente coloca pessoas que são de campo, elas sabem como funciona a ação e as operações. Isso vai fazer toda a diferença na segurança de São Paulo, eu não tenho dúvida nenhuma. Por isso que alguns resultados já começam timidamente a aparecer, mas nós vamos ter muito mais pela frente, porque estamos trabalhando com determinação. E a licitação tem que acontecer nos próximos, no máximo ao longo do mês de abril. Né? Está bem adiantado, tinha ainda questões burocráticas, eu tenho acompanhado. E aí você citou uma coisa, apesar de não ter sido uma pergunta, vale a pena falar um pouquinho sobre a Genvale. A característica nova que a Genvale tem. Né? O TEL está à frente da Genvale e ela tem hoje uma característica muito mais executiva, de ajudar de fato os prefeitos, até na ligação que o TEL tem comigo aqui no gabinete. E também a Secretaria de Urbanismo e Habitação, né? Que agora é uma Secretaria de Urbanismo que envolve também o CDHU e a Secretaria de Habitação. Então ela tem muito mais resolutividade. Deixa de ser um órgão eminentemente político, como foi até então, para ser um órgão de apoio de fato aos prefeitos. Foi assim, inclusive, nessa época de chuvas, o TEL está sempre acompanhando. Agora, recentemente, nós tivemos em Cunha um passeio ciclístico, né? Passeio ciclístico não, uma etapa, né, do circuito francês, que chama L'Étape Française, com 1.200 ciclistas, e que corria o risco de não acontecer. E houve a intervenção do TEL, com a ajuda da secretária Natália, para que a gente pudesse fazer com que acontecesse. As regras que o DR impõe eram regras muito confusas, e inclusive agora o próprio superintendente do DR esteve presente e vai agora trabalhar em novas regras para poder incentivar ainda mais. Ele gostou tanto da prova. Agora em setembro nós vamos ter em Campos do Jordão. Então são essas ações que são importantes na aproximação da região metropolitana do Vale junto ao governo do estado, seja aqui comigo, como vice-governador, ou com as outras secretarias, mas sempre procurando se aproximar dos prefeitos e resolver os problemas. Essa também agora é a missão da Genvale. Começa na região central com a implantação de 500 câmeras com inteligência e o próprio cinturão, que já é uma proposta do plano de governo e surgiu como proposta do próprio Derrite, que ajudou a fazer o plano de governo e antes visitou o CSI em São José dos Campos, e sempre que ele tem oportunidade ele cita a experiência exitosa de São José. Mais do que a tecnologia, a união das forças. Como eu disse, hoje nós temos na Secretaria um policial militar e um policial civil. Integração de fato. Integração de fato, como a gente fez com São José Unida. Mais um exemplo voltado à segurança pública que está sendo implementado em todo o estado e que a gente serviu, vamos dizer assim, ajudou na inspiração desse modelo. Uma experiência na cidade de São Paulo, mas não foi bem sucedida. Porque normalmente são câmeras de todos os tipos, elas não têm a inteligência, porque hoje o que você precisa ter é inteligência. Elas podem facilitar na hora que você precisa apurar um crime, depois que aconteceu, e você vai buscar, em vez de ter que ir bater na porta da casa da pessoa que tem a câmera, falar, olha, você podia me ceder as imagens da sua câmera, está gravada aonde? Ela já estaria conectada para você recuperar isso de um banco de dados. Mas eu não vejo uma solução assim como sendo uma solução, até porque essa tecnologia muda com muita frequência. Então, eu acho que não é por aí. Eu acho que o Estado e os municípios têm que ajudar implantando, não comprando câmeras, fazendo contratação de serviço, que na minha opinião é o caminho certo. Nós temos lá, primeiro, reunião semanal no CICC, que é o Centro de Informação e Controle para acompanhamento da região central. Foi construído na Copa, né, e nós nos reunimos toda terça-feira para falar sobre políticas a serem implementadas. Hoje, inclusive, com a presença do Edson Aparecido, que tem o mesmo papel do que eu na prefeitura, né, e as ações envolvem abordagem qualificada, oferta de um leque de tratamentos, não uma única linha de tratamento, também a integração
do Estado, das secretarias do Estado, por isso que eu estou à frente do município, e a integração da sociedade civil. Aí muito parecido com São José Unida, colocar todo mundo na mesma mesa, as igrejas que fazem um grande trabalho, igreja evangélica, tem lá a Cristolândia, Pastor Rica, temos lá a igreja Aliança da Misericórdia, grupos de mútua ajuda como Narcóticos Anônimos, Amores de Gente, colocar todo mundo no mesmo barco para remar todo mundo na mesma direção. Também o pessoal da Fazenda da Esperança, todo mundo na mesma direção. E para isso também eu resolvi deixar um espaço no centro, a partir do meio do ano eu passo a atender também na região central, para estar mais próximo do dia a dia das ações e operações. E as câmeras que no meio do ano serão instaladas também na região central, 500 câmeras com inteligência. A pior obra é a obra parada, né? Eu fiz isso lá, né, com a Arena, né? Não tem coisa pior do que ver uma obra abandonada, parada, e isso nós vamos mudar essa realidade. Não vai ter obra parada. Eu entreguei nesse início de ano uma obra em Cachoeira Paulista, que estava parada há 8 anos. Ontem entreguei uma obra em Putim, parada há 10 anos. Né? E agora retomamos o Rodoanel, uma obra que há 30 anos a população do estado de São Paulo deseja e vai ajudar muito nós de São José dos Campos, toda a região do Vale, a acessar rodovias como a Regis Bittencourt, a Castelo Branco, sem precisar passar pela Marginal. Né? Então o Rodoanel Norte que vai em 3 anos ser construído. Então essa é a nossa missão, primeiro não deixar a obra parada, segundo implementar obras com mais inteligência para que a gente possa ter mais agilidade na execução dos serviços públicos. Essa tragédia tinha que trazer um bom legado e é isso, nós queremos implementar ferramentas de monitoramento para evitar construções em áreas irregulares, uma ferramenta inspirada no nosso Observa, lá de São José, um novo sistema de alarme que a Defesa Civil está estudando, também até mesmo a compra de 2 novos radares, também meteorológicos, a Unesp tinha 2 radares muito antigos, né? Aliás, tem até uma empresa de São José dos Campos, que é a IACIT, que deve entrar nessa concorrência em relação a esses futuros 2 radares. Ela tem um radar ali no Parque Tecnológico, construiu ali, é utilizado pelo CEMADEM. Então são várias ações para que a gente possa evitar que situações como aquela aconteçam no futuro. É claro que algumas delas são de médio prazo, outras de longo prazo. Mexer as alavancas para o desenvolvimento. Há 20 dias o governador anunciou redução de ICMS em 11 setores distintos. Nós vamos continuar estudando isso, simplificar a vida do empreendedor, desburocratizar. E aí vou comentar de também uma ação que já existia, não tem a ver exatamente com esse tema, mas daqui a pouco eu volto para o tema. Por exemplo, agora no estado de São Paulo você pode pagar as multas com 40% de desconto. Para a população de São José talvez isso não seja grande diferença, porque nós já fazemos isso há mais de 5 anos, porque tínhamos assinado um convênio com o governo federal. O estado de São Paulo não tinha assinado esse convênio e acabou assinando. Uma outra informação é o GovBR, que é aquele sistema que facilita muito a ação, e nós já assinamos também o convênio. E uma terceira questão também tecnológica para facilitar a vida das pessoas, no caso da segurança pública, é que o governo federal tinha um sistema de monitoramento de foragidos, que chama Cortex. E nós lá, quando implementamos o CSI, assinamos também como cidade esse convênio. E o estado de São Paulo não tinha esse convênio assinado. Brigas políticas, né, entre o governo estadual e o governo federal. Isso não vai voltar a acontecer. Então, para desburocratizar a plataforma GovBR também vai ajudar bastante o empreendedor. Vamos simplificar. Oferta de linha de crédito, já oferecemos uma linha de crédito para a mulher, mais de 50 milhões com o Desenvolve São Paulo. A mudança no no Banco do Povo, para que a gente possa simplificar ainda mais o acesso ao crédito. Todas essas medidas, além de qualificação, hoje a gente já tem muitos setores faltando mão de obra, precisa de qualificação, né, oferta de qualificação, para que a gente possa qualificar. E o Jovem Aprendiz Paulista, que é dar oportunidade para os jovens de escola poderem oferecer a sua mão de obra em pequenas e microempresas. Então são essas algumas ações, além da questão da devolução dos créditos de ICMS de grandes empresas. Tenho certeza que com a implementação paulatina dessas ações, a economia de São Paulo vai ficar cada vez mais forte. 2 temas que envolvem um terceiro tema, na minha opinião, que seria mais importante do que os 2, que é a reforma administrativa. A gente vê o governo federal reclamando dos juros, a gente vê o governo federal reclamando da questão de fazer a reforma tributária, o que não está errado, mas e economia? Né? A gente vê o governo federal querendo estourar teto, mas e economia? Como fazer economia no governo federal? Nós estamos preparando uma reforma administrativa aqui dentro da legalidade do que é permitido hoje. Né?
enxugar cargos, poder entender melhor as remunerações de cada cargo, se necessário unir 2, 3 cargos, para cargos às vezes com uma remuneração maior, mas ainda assim economizando, porque cortando o volume de cargos comissionados. Então, dentro da legalidade, mas eu acho que a reforma administrativa seria muito importante antes da reforma tributária. Por quê? Porque no fundo você tem os municípios, o Estado e o governo federal. Ninguém vai querer ficar com uma fatia menor do bolo. Esses dias eu vi o Geraldo falando, não, os prefeitos não precisam se preocupar, que a fatia deles do bolo ali está garantida, né? Que a arrecadação está garantida. Será? Né? E aí no final eu estou achando que quem vai pagar essa conta vai ser mais uma vez o empreendedor com aumento de impostos em vez de ter redução. É isso que nós não podemos deixar acontecer, por isso que para mim a reforma administrativa devia vir antes, mas o que vier da reforma tributária, no que nós defendemos, é obviamente a simplificação nessa reforma e que tenha, assim, de fato, uma garantia de que os impostos serão menores, consequentemente, também a gente tem que economizá-lo tanto no governo federal quanto nas esferas estaduais e municipais. Sai, São Paulo, Campinas, com certeza a publicação do edital até o meio do ano e o vencedor até o final do ano é uma obra de médio e longo prazo, demora de 5 a 8 anos, uma obra como essa. Então, são 3 bilhões de reais. 13. 3. Né, bilhões, aliás, desculpa, 8 bilhões de reais em investimentos do Estado. Né? 8 bi, o total parece que é 12, né? Exatamente. O entra com 8 bi. É claro que isso pode haver redução nos leilões, como aconteceu com o Rodoanel, quando o Estado teria que ter uma participação de 50 milhões por ano, que não vai precisar colocar nenhuma, e 1,5 bi que reduziu para 1 bi. Então, quando publicar o edital, há uma redução, é natural que aconteça, para a empresa que vencer e que vai poder explorar o trem São Paulo-Campinas. São Paulo-São José, São Paulo-Sorocaba, a contratação dos estudos. Não existe um compromisso de entrega ou de início das obras em relação a esses dois. Vamos alinhar as expectativas, né, para que a gente possa trabalhar sempre. Agora, pode acontecer, né? Vamos contratar o estudo, ver se para em pé, qual é o valor do investimento, para aí sim depois dar o próximo passo. Sem dúvida, transporte coletivo nas cidades, né, com investimentos como nós vamos ter na linha verde em São José, foi um compromisso do governador Tarcísio, a fase 2 da linha verde com parte do dinheiro do Estado, isso também vai ajudar, assim como outros corredores em outras regiões, principalmente na região metropolitana, a expansão do metrô, chegando até São Bernardo, chegando até Guarulhos, né, também é um compromisso do governador Tarcísio, e a volta dos trens, né, de passageiros, trem de média velocidade, que é São Paulo-Campinas, e a reativação de linhas ociosas, né, de malhas ociosas no interior do estado. Um abraço, foi um prazer estar com vocês.